Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Abiatar, a história de Abiatar, o sumo sacerdote e único sobrevivente do massacre de Nobe. E isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Abiatar foi um sumo sacerdote no tempo dos reinados de Saul, Davi e Salomão. Abiatar pertencia à linhagem de Eli, filho de Aimeleque. Ele foi o único sobrevivente do massacre em Nobe, onde Doeg, criado de Saul, matou 85 sacerdotes. O nome Abiatar significa pai da abundância ou pai da excelência. Sua história inicia quando Davi fugiu do rei Saul e buscou refúgio em Nobe. Ele recebeu mantimento e a espada de Golias do pai de Abiatar, Aimeleque, após tê-lo enganado. O texto bíblico diz: Então veio Davi a Nobe, ao sumo sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens sós e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei, e o qual te ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dai-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi disse: Não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os moços se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: As mulheres, na verdade, se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. Os asos dos moços eram santos, e de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro no vaso. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, Edomita, e mais o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do carvalho, eis que está aqui, envolto num pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante, dai-ma. Como vimos, naquela ocasião, um dos servos de Saul, o edomita Doeg, estava detido em Nobe, e viu como Davi foi auxiliado ali. Em retaliação a isso, Saul ordenou um massacre em Nobe, que dizimou todos os sacerdotes daquele lugar, com exceção de Abiatar, que conseguiu fugir com o éfode. O texto bíblico diz: Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé, pois deste-lhe pão e espada, e consultastes por ele a Deus, para que se levantasse contra mim a armar-me ciladas, como se vê neste dia? E respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus criados é tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei, porventura, hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a teu servo, nem toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso,
nem muito nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque morrerá certamente, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para remeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens, que vestiam o éfode de linho. Também a Nob, cidade destes sacerdotes, passou a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas, passou a fio da espada. Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o anunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estará salvo comigo. Abiatar se juntou a Davi. No exercício do sacerdócio, Abiatar ficou responsável por carregar a arca da aliança, quando necessário, e também se tornou conselheiro de Davi. Abiatar é mencionado frequentemente em associação a Zadok como sumo sacerdote em Israel, durante o governo do rei Davi. Apesar de Zadok, que provavelmente era mais jovem que Abiatar, sempre ser citado primeiro. Parece que Zadok servia no tabernáculo em Gibeão, enquanto que Abiatar servia em Jerusalém. Quando ocorreu a rebelião de Absalão, Abiatar permaneceu fiel a Davi, inclusive em Jerusalém. Ele agiu segundo os interesses do rei Davi, que havia fugido da capital naquele período. Porém, Abiatar errou quando tomou o partido errado no final do reinado de Davi. Ele apoiou Adonias numa conspiração para torná-lo rei de Israel após Davi, ao invés de Salomão. Zadok, por outro lado, permaneceu leal a Davi e apoiou a separação de Salomão como rei. Uma vez que a rebelião de Adonias não deu certo, obviamente Abiatar ficou numa situação insustentável na corte israelita. Porém, o rei Salomão resolveu poupá-lo, em consideração à lealdade que ele havia demonstrado em favor de Davi anteriormente. Salomão exilou Abiatar em Anatote. O texto bíblico diz: E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: Vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje não te matarei, porquanto levastes a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, porquanto fostes aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha falado sobre a casa de Eli, em Siló. A partir de então, Zadok ficou como único sacerdote em Israel. Depois desses acontecimentos, nada mais é dito sobre Abiatar. Porém, no Novo Testamento, Abiatar é citado pelo Senhor Jesus Cristo, ao se referir ao episódio em que Davi se abrigou em Nob. O texto bíblico diz: Como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Alguns críticos tentam achar um problema na citação de Jesus a respeito de Abiatar. Isso porque Jesus afirmou que o episódio de Davi em Nob ocorreu no tempo do sumo sacerdote Abiatar, enquanto que o Antigo Testamento diz que Aimeleque, o pai de Abiatar, é quem era o sumo sacerdote naquele tempo. Porém, não há nenhum problema nisso. Abiatar estava presente em Nob quando Davi se refugiou ali, e na sequência da história bíblica foi ele quem exerceu o ofício do sumo sacerdócio, junto com Zadok. Provavelmente o propósito de Jesus era citar o sacerdote mais ligado a Davi. Ele fez referência diretamente a Abiatar,
uma vez que ele foi mais proeminente que seu pai. E essa foi a história de Abiatar, o sumo sacerdote, único sobrevivente do massacre em Nob.